Olá, turma do sexto ano B. Vamos para mais uma aula, a nossa 10ª aula de Ciências, do Antônio Jesuíno da Silva, com a professora Gena. Hoje nós faremos a correção das atividades da página 111. Como os cientistas conseguem estudar as células, estruturas tão pequenas? Então, o estudo ele é possível graças ao uso de microscópios e outros acessórios que permitem observar e manipular essas estruturas muito pequenas. Sabendo que determinada célula tem 10 micrômetros de diâmetro, qual é o tamanho dela em milímetro? Então, vocês vão fazer esse cálculo. 1 micrômetro corresponde a 0,001 milímetro. Então, portanto, 10 vezes 0,001 é igual a 0,01 milímetro. Então, esse é o tamanho da célula em milímetros. Porque a célula é considerada a unidade estrutural e funcional da vida. Porque todos os seres vivos eles são formados por células e ela é a menor parte viva de um organismo. A célula ela se alimenta, ela cresce e realiza as diversas funções que mantêm a vida. Tem o metabolismo próprio, além disso, ela contém as informações hereditárias do organismo. Considerando as informações deste capítulo, reúna alguns argumentos que justifiquem a afirmativa. As células vivas. Então, eu trouxe para vocês alguns argumentos que são: as células elas são vivas porque se nutrem, crescem e se reproduzem. Elas são formadas por diversas partes que funcionam em conjunto e as mantêm vivas. E em seu interior ocorrem inúmeras reações químicas que são necessárias para a sobrevivência do organismo. Esse conjunto de fenômenos é fundamental para que um sistema seja considerado vivo. A quinta questão: as células que formam um músculo geralmente têm muitas mitocôndrias. Pensando na função desempenhada pelos músculos, elabore uma explicação para esse fato. Então, as mitocôndrias, elas são estruturas que têm como função a liberação de energia dos nutrientes para a célula, utilizando o gás oxigênio. Os músculos, eles promovem os movimentos de órgãos e outras partes do corpo e dependem de muita energia para executar essas ações. A sexta questão: imagine um pouco de gelatina envolvida por um papel celofane. Espalhado na gelatina há vários pedaços de frutas, maçã, uvas passas e etc. E no centro dela, uma ameixa inteira. Você acaba de imaginar um modelo de célula, isto é, algo que não é a célula real, mas que representa algumas de suas características. Letra A. Identifique as partes da célula que podem ser comparadas à gelatina, ao celofane, aos pedaços de frutas e à ameixa. Então, nós temos aqui, a gelatina é o citoplasma. Celofane está representando a membrana plasmática, que é a parte exterior, a parte de fora da membrana. Pedaços de frutas são as organelas. E a ameixa está representando o núcleo. Um modelo que é usado para representar estruturas ou processos de maneira simplificada e apresenta limitações. Pensando nisso, aponte duas características da célula que acabaram não sendo representadas no modelo proposto. Então, no modelo, a membrana plasmática não é
permeável, ao contrário da membrana da célula. As células, elas são vivas, nutrem-se e em seu interior ocorrem transformações químicas, o que não ocorre também no modelo. Os modelos, eles não são uma cópia fiel da realidade, mas ela serve muito para os estudos fazendo essa comparação. Sétima questão. Você aprendeu que a célula animal tem 3 partes principais. Agora no caderno escreva o nome de cada uma delas e associe as partes numeradas da figura com a função que elas desempenham. Letra A. Controla a entrada e a saída de substâncias. Qual é a parte da célula que controla essa entrada e saída de substâncias? Então, nós temos a membrana plasmática. Nós temos aqui as respostas, que vai ser, a parte que controla será a membrana plasmática, que está representado, não sei se dá para vocês verem daí, mas tem a imagem no caderno, ou no livro de vocês. A membrana plasmática, ela está representada pelo 2, número 2, então vai ser letra A, 2. E a letra B contém, qual delas que contém os cromossomos? Então vai estar aí o 1 representando lá no núcleo, que vai ser a letra B e 1, que os cromossomos estão no núcleo. E contém as organelas. Qual é a parte que contém as organelas? Está representado pelo 3, então vai ser C3, que é o citoplasma. O texto a seguir foi elaborado com base nos escritos do pesquisador Robert Hooke no século XVII. Pode perceber claramente que toda a cortiça era perfurada e porosa, assemelhando-se a um favo de mel. Esses poros não eram muito profundos e eram semelhantes a pequenas caixas. Letra A. Que instrumento Robert Hooke utilizou para fazer suas observações? O microscópio. Letra B. O que eram os poros que ele observou? Eram espaços vazios e anteriormente ocupados por células vivas. Os aspectos de favo de mel era conferido por uma estrutura resistente que compunha cortiça. Que estrutura é essa? A parede celular das células vegetais. Então, gente, por hoje é isso. Espero que façam a correção e me enviem no WhatsApp, no privado de preferência. Pronto.